Costa, as senhoras vão estar louvando. Depois das senhoras, os jovens vão estar louvando. Que o mel, maior que o céu, mais alvo que a neve, brilha mais que o sol. A terra se cala para lhe escutar, e pelo seu nome ele chama cada estrela. Na palma da mão só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque Ele é grande.
Glória a Deus. Queria chamar o presbítero Gerrais, que vai estar orando pelas ofertas. Glória a Deus, irmãos. Cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor. Fechamos os olhos. Senhor Deus, querido e eterno, bendito Pai, aqui, Senhor, nós agradecemos, Senhor, por mais essa noite, beleza, maravilhosa de estar na Tua presença. Assim, Senhor, também abençoa, Senhor, dizimite, ofertante, que venha ofertar, Senhor, com alegria e com gratidão ao Senhor, meu Pai. Assim, Senhor, nós te oramos e agradecemos que o Senhor venha derramar suas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e graças a Deus. Diferente, é como o vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo pousando sobre o ambiente. Eu vejo línguas como que de fogo pousando sobre o ambiente. E nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. E nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa e me batiza com fogo. Reacende a chama em mim e me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. Em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez, tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez, tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar
geração tem lenha pra queimar, incendiar e vem nos batizar e me batiza com fogo. Acende a chama em mim e me batiza com fogo. Acende a chama em mim. Amém. Glória a Deus. E ainda de pé, irmãos, estarei passando a oportunidade para o pastor Adalto. Aleluia. Vamos receber o servo de Glória a Deus com as palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Saúdo a todos com a paz do Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Para mim é uma satisfação estar aqui. Eu quero agradecer o pastor congregacional, o pastor Edmilson, que é o supervisor da área 18. Deus abençoe, obrigado pela honra. Agradecer pelos amigos, né, que nós temos nesses anos, né, são bênção na minha vida. Pastor Itamar, pastor Ronaldo, todos que aqui estão, essa igreja linda que está aqui para a glória de Deus. Você é sinal que Cristo vive, por isso nós estamos aqui para glorificar o Senhor. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 42. A igreja do Senhor está viva. Atos 2, 42 diz: e perseveraram dos apóstolos e no partido e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam-se pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, e segundo cada um havia de mister, e perseverando unanimemente todos os dias no templo, e partindo o pão e em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Amém. Sente dando glória a Deus. Eu quero convidar aqui a missionária Sara para louvar o hino Mais Eu. Eu lembro que quando nós iniciamos esse trabalho, eu fui transferido do Maranguape para cá, e nós iniciamos esse trabalho. Chegou um tempo, nós estávamos fazendo a tesoura ali. Eu morava aqui nessa rua principal, e os irmãos estavam trabalhando, soldando as tesouras. Nós não tínhamos um centavo, e eu dizia: não tem nada para os irmãos comer. Se eles não for almoçar em casa, eles não vão almoçar em canto nenhum, porque não tinha dinheiro em caixa. A igreja estava sendo construída, o Senhor estava acrescentando aos poucos aqueles que haviam de ser salvos. E eu, das 9 horas, 10 horas, eu recebo uma ligação de um irmão que, se você perguntar quem é, eu não conheço, mas Jesus conhece. E o importa é Jesus conhecer aqueles que vão providenciar o teu pão amanhã. Isso é o que importa. O irmão ligou para mim e disse assim: o senhor é o missionário Adalto Reis? E eu disse: até Jesus voltar. E ele disse: Deus me incomodou. No dia que você veio aqui em Açailândia, você pregou numa rádio, não pregou? Preguei. Naquele dia Deus me incomodou para me lhe dar uma oferta. Eu só acredita, pastor, que eu me esqueci? Mas esses dias Deus me incomodou de um jeito que eu não podia esquecer. E hoje eu estou ligando para o senhor para pedir o número da sua conta. Naquela época não tinha Pix, porque Deus tocou no meu coração para me ofertar na sua vida.
E eu digo, ô Senhor, esse homem vai mandar uns 100 reais, nós vamos comprar o frango, vamos comprar o arroz, vamos comprar o feijão, vamos comprar o café. Nessa época dava para comprar o café com 100 reais. E não ria não, que é sério. Quando eu fui na conta, tinha 1.000 reais. Não faltou mais comida para os trabalhadores. Porque quando Deus está no negócio, as coisas não faltam, Ele acrescenta. Deus não deixa faltar. Deus é Deus que acrescenta na sua vida, meu irmão. Vamos louvar o Senhor. Quando nós estamos na frente de uma obra, o pastor Natanael sabe disso. Toda obra depende exclusivamente da ação do Espírito Santo. Porque sem a ação do Espírito Santo é a experiência do homem lidando em situações que às vezes só o Espírito conduz. Mas se é pelo Espírito, todas as coisas dão certo, porque o Espírito não nos direciona para o erro, o Espírito só nos direciona para o acerto. Toda decisão do homem está sujeito a acertar e a errar. Mas quem anda pelo Espírito só acerta nas decisões que toma, porque Deus não erra, Ele só acerta. Se você acredita nisso, comece a adorar Ele. Adore, adore, adore. Sinta mover do Espírito de Deus. O que eu mereci era. Glória a Deus. Nenhuma obra é fácil. E Jesus nunca disse que seria fácil. E não precisa ser fácil, porque nós temos uma tendência a não valorizar aquilo que vem fácil. Damos mais valor àquilo que a gente toma por sacrifício, que a gente tem dificuldade para conquistar. E nós vemos hoje muitos jovens não valorizando a família, não valorizando os bens que ganha, porque às vezes recebe de um jeito tão fácil que não sabe o valor que aquilo teve para quem que o deu. Para aquele que lhe deu. Se eu pudesse intitular uma mensagem para essa noite, seria as características de uma igreja em crescimento. E uma das características de uma igreja em crescimento é que ela está em movimento. Ela está viva. Tudo aquilo que vive se move. De um jeito ou de outro, ela se move e ela gera crescimento. Toda criança nasce, você sabe, não importa o tamanho que ela nasça, ela vai crescendo. Ninguém nasce grande. Deus não fez ninguém grande. Deus não tem problema nenhum em engrandecer seu nome. Ele chega para Abraão e diz assim: eu engrandecerei o teu nome. Abraão não era ninguém, não era nada. Ele disse: eu vou engrandecer teu nome. Deus não tem problema em tornar você grande. Muito pelo contrário. A grandeza de Deus em nós vai nos tornar grande. Alguém vai dizer assim: ali é um grande homem de Deus. Quem era nós? Nada, lixo, poeira, perdido na bebida, na prostituição, no pecado. E aí Deus nos pega lá, nos torna filhos, nos faz igreja para estar em crescimento. A igreja precisa entender que ela precisa estar em constante crescimento. O crescimento da igreja primitiva não aconteceu por acaso e não aconteceu da noite para o dia. Deus começou a soprar e a igreja começou a crescer. De repente a igreja foi crescendo. Era o resultado prático de uma vida espiritual. Era o resultado de uma vida de comunhão. Era o resultado de uma vida com propósito. Quem cresce, quem nasce, nasce com um propósito. Deus não faz nada por acaso. Talvez alguém disse: eu não desejei o seu nascimento. Não tem problema. O céu desejou porque tem propósito. Não foi por acaso o seu nascimento. Agora, não é só nascer, porque além de nascer, você precisa crescer. Sabe por que a igreja não está crescendo, não está desenvolvendo? Porque ela não está em movimento. Uma igreja em que não está em movimento, ela não cresce.
você precisa entender isso, que esse movimento precisa acontecer. Para que a igreja cresça, nós precisamos estar em movimento. E aí eu vejo aqui no capítulo 2, no versículo 42 de Atos dos Apóstolos, as características de uma igreja que está em constante crescimento. E ele diz assim: e eles perseveraram. Uma igreja que está em crescimento não desiste, não recua por causa de besteira ou por nada. Não importa o que venha sobre a igreja, ela persevera. Não importa os levantes, não importa as pedradas, não importa quem condene ou quem acuse, a igreja não desiste, ela persevera. Quantas vezes o inimigo já falou para você: saia da igreja, você está vendo que nada está acontecendo. Só que o crescimento da igreja depende do dono dela. O crescimento da igreja depende do dono, porque o texto que foi lido diz: e o Senhor ia acrescentando. Deus acrescenta onde há qualidade. Deus acrescenta na igreja em que vive as características de uma igreja em crescimento. E a primeira é: a igreja, ela precisa perseverar na doutrina. Diga: na doutrina. Doutrina não é costume, doutrina é a de Cristo. Nós precisamos nos apegar a essa doutrina. A Igreja Assembleia de Deus não tem a doutrina particular dela, assim como a Igreja Batista não tem a doutrina particular dela, porque a doutrina é de Cristo, vem dele. A doutrina que nós pregamos aqui na Assembleia de Deus não vem de nós, vem do céu. Um dia Jesus disse lá em João 7,16: olha, a minha doutrina não é minha, é do meu Pai. Eu estou anunciando aquilo que Ele me falou. A igreja não prega a doutrina dela, prega a doutrina de Cristo. E nós precisamos perseverar nessa doutrina. E é bem verdade que nos últimos dias a doutrina iria incomodar. Sabe qual é o problema? É que as pessoas estão confundindo costume com doutrina. O costume, ele é momentâneo. Ele começa um ano e no outro ano todo mundo já esquece, nem lembra do que pregou. Mas a doutrina, ela é cravada no coração como uma mensagem do céu que vem, e ela registra informações positivas, e você não esquece. Até hoje você sabe que adultério é pecado. Até hoje você sabe que o único que é digno de adoração é o Senhor. Até hoje você sabe que Ele vive e reina para todo sempre. Isso é doutrina e não muda. E independente da igreja, se ela for cristocêntrica, a doutrina é Cristo, porque Ele é o nosso Salvador. Você, por mais que tente, não consegue se salvar. Você, por mais que se esforce, não consegue se salvar. Se não for Jesus na tua vida, se não for Ele acrescentando coisas boas, se não for Ele acrescentando algo novo, você não consegue se salvar. A salvação não vem de nós, nem do nosso esforço. A salvação vem do alto. É pela palavra dEle, porque a palavra é água que nos lava todo santo dia. Persevere na doutrina. As características de uma igreja em crescimento não pode ser de forma isolada. Uma igreja não pode ter doutrina e faltar as demais. Ela precisa ter esse conjunto completo para que o Senhor continue acrescentando. A igreja precisa ter essa formação de que a doutrina é a base da nossa vida cristã. Essa doutrina não é do pastor Adalto, é de Cristo. Quando Jesus fala: a minha doutrina não é minha, do Pai, Ele veio revelar quem? Jesus veio revelar o Pai. Quando Ele fala isso, Ele fala: eu vim revelar o meu Pai, para que vocês conheçam o Pai. Qual é a missão da igreja? Revelar Cristo, para que a sociedade conheça o Cristo que nós estamos revelando pela doutrina, porque a doutrina não é nossa, a doutrina é dEle.
Quando o povo dizia assim, doutrina dos apóstolos, não era que os apóstolos criaram uma doutrina nova, é porque eles revelavam Cristo de forma que era notório Cristo na vida deles. Ei, a doutrina precisa estar estampada no teu comportamento, a doutrina precisa estar estampada no teu dia a dia, porque falar é fácil, qualquer um pode dizer algo e nunca viver. Mas os apóstolos viviam tanto que o povo dizia, a doutrina é deles. Lembra quando Jesus disse, na doutrina, a minha doutrina, ou ele fala, a minha doutrina não é minha. Se os apóstolos pudessem dizer, ele ia dizer, a nossa doutrina não é nossa, é dele. Nós estamos revelando ele, Jesus. Essa é a nossa missão como igreja, revelar Jesus para a humanidade, revelar Jesus para a sociedade. Por isso que o texto diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, não é assim? Mas no original está escrito indo, pregando, e muda muita coisa, porque diferente de ir é eu mandar você fazer, mas indo é no dia a dia, é no trabalho, indo, levando Cristo, é na escola, indo, levando Cristo, é na sociedade, indo, apresentando Cristo. O meu vizinho precisa enxergar Jesus em mim, a minha família precisa enxergar Jesus em mim. Não é ide, é indo. Leve Jesus para onde você for. Tem uma frase que diz assim, pregue o evangelho a tempo e fora de tempo, e se possível use palavras. Oh, que coisa linda. A sua vida é uma mensagem visual. Pessoas precisam ver Jesus em você. Mas já pensou um crente que o vizinho não suporta ele? Que doutrina você tem passado para ele? Que mensagem ele tem visto em você? Já pensou um irmão que não fala com outro irmão há meses por causa de uma ação errada? Que doutrina, que mensagem é essa que nós estamos anunciando no nosso dia a dia? Um filho que não fala com a mãe porque ficou chateado, uma mãe que não fala com o filho porque ele tomou um caminho errado. Ah, pastor, eu não falo com meu filho porque o meu filho se tornou homossexual. Como é que você vai ganhar alguém que você não fala com ele? Uma irmã chegou para mim e disse assim, pastor, eu quero conversar com o senhor, chorando. Diga, irmã, o meu filho disse para mim, eu sou gay. E o que eu faço, pastor? Ore. Pastor, eu pensei em expulsar ele de casa. A senhora é doida? Se a senhora expulsar ele de casa, ele vai dizer assim, o Deus dela é um Deus que não procura nem me entender. Ame seu filho, só nunca concorde. Diga, filho, eu lhe amo. Não importa a escolha que você tomou na vida, eu lhe amo. O meu Jesus me ensinou a lhe amar. Você já pensou? A gente diz para a sociedade, para o traficante, para o bêbado, Jesus te ama. Mas quando o irmão erra na igreja, nós excluímos, deixamos de lado. Deixamos de lado a maior mensagem de Jesus, que é amar o próximo. Você sabe o que é que nos identifica como cristão? Não é o tamanho da saia que você usa, mas é o tamanho da misericórdia que você exerce dia após dia. O que nos identifica como cristão se chama misericórdia. E Jesus deixou sinais nas escrituras. Lembra aquela mulher que foi apanhada em adultério? Os fariseus pegaram aquela mulher e levaram aos pés de Jesus para ele condenar. E é tolice levar alguém nos pés de Jesus para ele condenar. Ele não condena. Ele disse, eu não vim condenar. Quando os homens acham que estão condenando a mulher, eles estão levando ela em direção ao Salvador. Porque Jesus não carrega pedras, ele carrega cruz. Quem carrega pedra é fariseu. Pare de carregar pedra. Quem carrega mensagem não pode andar com pedra nas mãos. Nós precisamos carregar a cruz. Ô, irmão, eu duvido alguém que carrega a cruz ter tempo para apanhar pedra. Quem carrega a cruz não tem tempo para apanhar pedras. O céu não é meu. Ó, escute, eu demorei um tempo para entender isso. O céu não é meu. E eu estou lutando para entrar lá. Eu não posso impedir ninguém de entrar. Entende? Eu não tenho esse poder e nem quero. Que se Deus nos desse um dia
o direito de ser Deus, você matava todo mundo que você não gostava. Pode ter certeza disso. Mas a maior mensagem de Jesus está na cruz, quando ele de braços abertos diz: Pai, perdoa eles. A maior mensagem de Jesus não é santificai-vos, é ame, porque o amor muda o coração de um rebelde. Ame. Vão errar com você muitas vezes, não deixe de amar por isso, porque deixar de amar é deixar de lado a doutrina, é não perseverar na doutrina. E eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Você tem comunhão com teu irmão? Você está em comunhão com ele? Você consegue um dia que tropeçou e dizer assim: irmão, vamos fazer um café lá na casa do irmão que caiu. Vamos reunir o departamento de irmãs para ir na casa da irmã que não veio mais. Não. Se ela não quer vir, é porque ela não quer vir. Salvação individual, vai para o inferno. Como é que Deus vai acrescentar se eu não consigo administrar o pouco que eu tenho? A Bíblia diz: seja fiel no pouco e no muito. Como é que Deus acrescenta aquilo que eu não consigo administrar? Deus acrescenta aquilo que eu consigo administrar, irmão. Entende? Por isso que você não ganha 10 salários, porque você não sabe administrar. Deus está te dando só um. Se você conseguir administrar esse, mas você ganha 1.000 e gasta 2.000. Por isso você só ganha um, Deus não te dá mais. Você não sabe administrar. Assim são as almas. Ah, Senhor, enche a igreja. Como? Se você não sabe administrar um pouco. A igreja estava em comunhão. Tem pão para todo mundo. Está todo mundo comendo pão. Você se preocupa com o irmão quando ele chega na igreja? Será que esse irmão comeu alguma coisa? Será que esse irmão está bem? Estou sentindo o irmão meio desanimado. Bora lá, irmão. Fiz uma oração na casa do irmão. Eu vi que não tinha quase nada na casa dele, que nem café ele ofereceu. Se você chegar na casa do irmão e ele não oferecer café, na outra visita leva o café porque está faltando. Pode ter certeza disso. Porque é costume nosso alguém chegar e dizer assim: quer um cafezinho? Lá no Maranhão é açaí. Lá no Pará é açaí. Mas aqui é café, que está quase o preço do açaí. Você já pensou nisso? Se preocupar com o irmão que está do seu lado? Às vezes o irmão que está do seu lado está morrendo e você não consegue diagnosticar isso, porque você está tão focado no seu céu que o resto não importa. Deus não acrescenta a uma igreja que é individualista, porque até a oração do Pai Nosso é no plural. Pai Nosso. O Pai não é só seu. Pare de orar de forma individual. A nossa oração devia ser assim: Deus, eu não sei se tem algum irmão da minha igreja faltando pão, mas eu te peço que não falte pão na vida dos meus irmãos. Pai Nosso. Porque o Pai não é só seu. Tem que haver comunhão para que Deus venha acrescentar. Quando a igreja começa a entender que tem que perseverar na doutrina, que tem que perseverar na comunhão, que tem que perseverar no partir do pão e nas orações. E a gente erra muito quando a gente fala de oração, porque a gente acha que a oração é vir para a igreja pedir. Você já reparou que a tua oração é uma oração de pedinte? É uma oração de pedinte. Senhor, o meu filho, o meu marido, Senhor, a minha dor de cabeça, o meu problema, a minha luta, a minha cruz. Tem gente que chama o marido de cruz. A minha cruz está lá em casa bêbado. Eu não sabia que cruz bebia. Senhor, você já reparou que a nossa oração não é uma oração de relacionamento? É uma oração oportunista, onde a gente dobra o joelho para pedir um Deus que a gente crê. Tem gente que diz assim, ó: a oração tem poder. Tem não. Poder tem o Deus que responde a oração. Quando você diz a oração tem poder, você determina que a oração do irmão é melhor do que a outra. Deus não vê oração assim.
Oração é relacionamento, intimidade. Por que Deus respondia a Elias e a Moisés? Não era por outra coisa, não era porque eles eram bonitos ou diferenciados. É porque havia um relacionamento, havia uma intimidade. Você passa um ano sem falar com Deus e no primeiro problema você lembra que Ele existe. Tem uma frase que diz assim: quando você decide orar, você não precisa decidir mais nada. Deus decide por você. Quando você começar a entender que precisa ter uma vida de oração, quando você começar a entender que precisa ter uma vida de relacionamento, porque a oração torna o nosso encontro em relacionamento. Orar não é simplesmente dobrar o joelho e dizer para Deus alguma coisa ou pedir para Deus alguma coisa. A oração serve para antes, durante e depois do problema. Oração é prevenção. Oração é intimidade. Quem aqui já orou dizendo assim: Pai, eu reconheço que eu sou linguaruda mesmo. Ô Senhor, estou doido para falar mal da irmã para outra irmã, Pai. Corta a minha língua, Senhor. Você sabe por que você não ora assim? Porque orar assim é revelar para Deus a tua fraqueza. Você sabe quando é que Deus vai te responder? Quando tu começar a orar assim: Senhor, eu tenho uma mágoa no meu coração do meu irmão tão grande. Eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu quero perdoar o meu irmão. Pai, eu sou tão pecador. Eu sou preso em pornografia. Me ajuda, Senhor. Deus está lá no céu dizendo assim: começa a orar, que eu quero responder. Aí você vai para o circo de oração e ora: meu Pai, tu sabe que eu sou a tua serva, meu Senhor. E Deus, eu conheço o teu coração. Diga para o seu irmão: Deus conhece o teu coração, irmã. Não tente enganar Deus, que você não consegue. Você engana o pastor, engana o dirigente, engana o teu esposo, engana teu filho, engana teu vizinho, engana teu irmão, mas Deus registra a tua vida lá do céu. A igreja estava em oração, e não era uma oração marcada, porque tem gente que só ora quando a oração é marcada. A igreja estava em constante oração, porque eles tinham prazer de se relacionar. Oração é um convite de Deus ao seu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar. Você diz que é povo de Deus, mas só vem para oração quando existe um chamado. Oração dá para orar andando de bicicleta, dá para orar dirigindo um carro, dá para orar em cima de uma moto, dá para orar indo em direção a um problema, dizendo: Deus, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que tu vive. Oração é decisão, em que você decide tirar um tempo para conversar com o seu Deus. Oração não é um momento de pedir. Eu posso pedir, pastor? A Deus pode, mas a oração é um momento de relacionamento, de diálogo entre você e Deus, em que você vai contar para Deus aquilo que não está bem em você, onde você vai contar para Deus aquilo que não está funcionando, aquilo que está errado. A sua oração é o oxigênio da sua alma. Quando você ora, sua alma respira. Quando você chora diante de Deus, quando a oração é verdadeira, o céu se abre e não se torna bronze para você. Hoje é noite de você abrir teu coração para o Senhor, de você ser sincero com Deus e dizer: eu preciso mudar, Senhor. Nós temos tempo para ficar no celular, nós temos tempo para assistir televisão, temos tempo para o nosso trabalho, mas a gente se esquece de ter um tempo com aquele que é o dono do tempo, que gera em nós um relacionamento que vai mudar a nossa vida. A igreja estava de comum acordo pelo Espírito, e eles perseveraram na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E isso aqui é o último, e isso aqui não pode faltar na igreja. E em toda a alma havia temor. E temor não é medo, temor é reverência.
Tem gente que perdeu a reverência. Tem gente que não respeita mais a liderança, não respeita mais a autoridade eclesiástica, porque perdeu o temor e não importa mais. Tem gente que diz assim: não importa mais, tanto faz como tanto fez. Se você está agindo assim porque você perdeu o temor, quando se perde o temor, irmão, perde o relacionamento. Entende? Não importa o erro de alguém, eu preciso entender que existe Deus no céu registrando tudo. Quando nós tememos, existe temor em nós, em Deus, a gente procura não errar, porque a gente sabe que existe um Deus no céu que enxerga tudo. Quando falta o temor, eu me preocupo com o que o irmão descubra. Presta atenção, quando falta o temor, a minha preocupação é que o pastor não descubra. A minha preocupação é que a minha esposa não descubra. A minha preocupação é que os irmãos não descubram. Você se esquece de uma coisa: o céu, nada está encoberto diante de Deus. Nada está encoberto. A Bíblia diz no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos que eles estavam reunidos no mesmo lugar. E veio do céu. Não, a Bíblia diz assim: e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu a casa. E eu aprendo muito aqui. Primeiro, que o mover de Deus não é determinado pelo homem ou pelo culto que nós organizamos. O culto do batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo, não, é de repente, não é quando você diz. O culto da cura, o Senhor vai dizer, é de repente. Quando você menos esperar, você está orando, você está buscando, tem comunhão, tem temor, tem doutrina, tem palavra, tem submissão. Ei, de repente. Uma coisa que me chama a atenção aqui no capítulo 2. Primeiro, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Não era cada um no seu canto, era no mesmo lugar. E aí, eles nem estavam esperando nada. Porque quem adora a Deus sabe que o prazer é só em adorar. Se Deus vai fazer, não importa. O importante é adorar. Passou o primeiro dia, nada aconteceu, nós estamos aqui orando ao Senhor. Passou o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, vários dias. E a Bíblia diz assim: e de repente, não veio do homem, não veio do altar, não veio de um departamento, não veio do pregador, veio do céu. Que o de repente de Deus não vem de baixo para cima, vem de cima para baixo. Porque o mover de Deus, o de repente de Deus é quando você menos espera. Jesus vai vir quando? De repente, quando você menos esperar. Quando você achar que está em paz, quando você achar que está tudo bem, o de repente de Deus vai acontecer. E uma coisa que me chama a atenção nesse texto: o de repente de Deus vem para encher. Ó, o de repente de Deus vem para encher. Deus não vem operar na sua vida por acaso. Deus vem operar na sua vida para encher. Quem entendeu aí, deu glória a Deus. O de repente de Deus acontece quando nós não estamos esperando, mas nós estamos preparados. A igreja estava preparada, não estava esperando, mas estava preparada, porque ela estava orando. Havia comunhão entre os irmãos. Eles repartiam o pão e todos comiam de forma igual. Ninguém era melhor do que ninguém, ninguém se sentia melhor do que o outro. E de repente o Espírito de Deus desce. E ele não enche só o altar, ele não enche só um departamento. Quando Deus vem é para encher a casa. E a Bíblia diz assim: e todos foram cheios. Deus não vem para deixar você sair do jeito que você entrou. Ele vem para fazer você sair daqui cheio do Espírito.
E pode ser que seja hoje, de repente, o mover de Deus aconteça e você entenda que precisa mudar, e você entenda que precisa melhorar. Remontou que andarabás, rebacandarai candarabás. O de repente de Deus revela que Deus tem o controle da nossa vida. Não é no seu tempo. Ah, pastor, eu tenho orado tanto e o que eu quero não tem acontecido. A viúva de Naim estava chorando. Não havia mais esperança na vida daquela mulher. E a Bíblia diz assim: e de repente Jesus chega. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você necessita, mas eu sei que vai chegar um dia que de repente Deus vai descer na sua causa, na sua casa. Ele vai encher, Ele vai transbordar, e Ele vai lhe usar com propósito. A Bíblia diz que as mulheres foram até o túmulo à procura de Jesus e não acharam, e elas desanimaram. E a Bíblia diz assim: e de repente Jesus aparece. E agora nós vemos aqui o de repente de Deus. Eu não sei o que você está esperando, mas você não pode deixar de esperar a vinda, porque de repente a trombeta vai soar no céu. E a igreja precisa estar em comunhão. A igreja precisa estar em oração. A igreja precisa repartir o pão. A igreja vai crescendo, porque o Deus que acrescenta está aqui. Uma igreja viva está em constante movimento. Deus não lhe chamou para você estar parado na cadeira de um templo. Deus não lhe chamou para você ficar sentado aqui para assistir cultos somente. Deus lhe chamou porque Ele tem uma obra na sua vida, e porque para Ele acrescentar, você precisa estar em movimento. Fale com seu pastor: que dia é o evangelismo, pastor? Pastor, que dia é a oração? Por quê, irmã? Eu não posso parar, eu preciso estar em movimento. Um membro parado, irmão, tem uma tendência dele não funcionar mais nunca. Ele atrofia de um jeito que nem fisioterapia às vezes dá jeito. Não seja um membro atrofiado. Esteja em movimento, esteja em constante movimento. Não tem oração na congregação aqui, mas tem na outra. Não tem evangelismo aqui, mas tem na outra. Não importa, não importa, eu preciso estar em movimento. Sabe o que eu aprendi nos últimos dias? Que não é o que eu faço que faz a obra acontecer. A obra acontece porque Deus vê quando estamos em movimento. E é claro, Deus acrescenta de acordo com o movimento. Quanto mais a igreja se movimenta, quanto mais ela semeia, mais ela vai colher. E Deus acrescenta de acordo com aquilo que você semeia. Por isso que Paulo vai dizer assim, ó: eu planto, Paulo rega, Apolo rega, mas Deus dá o crescimento. O crescimento não é de baixo para cima, é de cima para baixo. É Deus que acrescenta. É Ele quem faz acontecer, mas Deus está procurando quem está em movimento. Deus não está procurando pessoas que vêm aqui para assistir culto, porque você assiste televisão e fica parado vendo os atores atuar. Deus chamou você para ser o ator dessa história. Talvez você está dizendo assim: muito bonito, o pastor Adalto passou por aqui. Deus está chamando você para fazer história. Pare de estar elogiando a história dos outros. Pare de estar: parabéns, que história linda. Deus não chamou você para parabenizar a história. Deus não chamou você para ler histórias. Deus chamou você para fazer história. E só faz história quem está em movimento. Se eu ficasse em casa, se eu decidisse ficar em casa, eu lembro quando eu fui chamado para a obra, o pastor Itamar, junto com o outro dirigente, eles foram lá em casa.
Estava um ano que eu tinha me reconciliado. Talvez eu chamava Jesus de Genésio. Mas eu estava tão desejoso da obra que eu não queria saber se as pessoas iam entender ou não a mensagem. Eu queria ser útil. Eu precisava estar em movimento. E ele disse assim: olha, tem uma igreja ali para você dirigir. Uma igreja que um pastor tinha se rebeliado. Eu já peguei uma igreja que o pastor tinha se rebeliado. Eu fui dirigir o meu primeiro culto e eu digo: olha, eu não sei de nada, mas eu tenho coragem. Deus não está procurando quem sabe. Deus está procurando quem tem coragem. Ah, pastor, mas eu não sei ler. Você tem coragem? Quem está dirigindo aquela igrejinha lá aquela congregação que o senhor foi lá para a inauguração, é um irmão que não sabe ler. Está dirigindo lá. Porque os que sabem ler não têm disposição. E aí Deus pega quem não sabe ler, ensina a ler e faz ele dar aula. Deus não quer saber em que grau de escolaridade você está. Deus não quer saber qual é a sua formação. Deus quer saber se você está disposto a movimentar a obra. Deus está procurando quem quer estar em movimento. Não é o movimento, é o movimento do Espírito que vai impulsionar você a gerar frutos, que vai impulsionar você a acrescentar vidas, porque de acordo com o seu movimento, Deus vai acrescentando as almas. Deus está convidando pessoas aqui para mover-se, e eu convido você para ficar de pé. Deus está falando com pessoas aqui. Talvez você disse assim: Senhor, eu queria que o Senhor falasse comigo, eu sou tão incapaz. E Deus está dizendo: movimente-se, eu vou usar você na sua incapacidade. Da minha família, eu era o único que ninguém via possibilidade de pastoreio. Eu não tenho vô pastor, pai pastor, tio pastor. Eu não tenho ninguém na minha família que pudesse ser alguém que dissesse assim: ó, eu vou botar ele lá e eu ajudo ele para ele. Quem faz você crescer é Deus. Mas Deus só faz crescer quem está em movimento. Porque quem não se movimenta atrofia, não desenvolve. Sabe por que você parou no tempo? Porque você deixou de lado a doutrina. Porque você parou de orar como orava. Porque você deixou a comunhão com o irmão. Ah, para aquela igreja eu não vou mais enquanto aquele irmão estiver lá. E você acha que é bonito. E você diz assim: eu quando estou com razão, eu falo, eu bato no peito. Sua razão está levando você para o inferno. Deixa a razão de lado e comece a exercer misericórdia. Deus não opera na sua razão, Deus opera na sua misericórdia. Hoje é noite de você se movimentar. Hoje é noite de você dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Remantou que andarabachebra cá. Fale com o Senhor aí, diga: eis-me aqui, Senhor. O que é que está faltando para você se deixar ser um instrumento de Deus? Você sabe por que essa igreja está aqui? Porque existe irmãos que ainda estão em movimento. Existe um pastor que está dizendo: bora para oração. Ei, bora para evangelismo. Ei, irmão, bora para vigília. Ainda existe movimento. Eu lembro quando a gente saía aqui de madrugada evangelizando nessas ruas. Quem lembra, irmão? Nós saía daqui, lembra? Meia-noite orando, abençoando. Senhor, salva vidas, salva vidas. E Deus ia acrescentando. Quem? Deus ia acrescentando. Porque é Ele que acrescenta de acordo com o nosso movimento. A obra não pode parar. Não seja o motivo da obra parar.
Não seja o motivo da obra parar, queridos. Deus conta com você nessa obra. E Ele está procurando pessoas que se disponham. Sabe por quê? Porque de repente vai vir do céu um som como de um vento impetuoso e vai encher a sua casa. Remantou que andas. Remantou lamandarabacandará. Estar assentado. Oh, aleluia. No trono. Deus conta com você. E ao Cordeiro. Oh, aleluia. Seja honra, seja glória, seja honra. Tem alguém nessa noite que quer entregar a vida ao Senhor? Tem alguém nessa noite que quer ser usado por Deus? Seja o domínio. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Tem alguém que queira se reconciliar? Deus conta com você. Deus chama você hoje para renovar a aliança. No trono. Não fique parado. A obra não é para os que param. A obra não é para os que param. Seja o louvor. Cante poderoso Deus. Poderoso, poderoso. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus. Uma igreja viva está em movimento. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. E menos Adore, 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 adore. Adore a Ele. Oh, aleluia. E menos de mim. Que Ele cresça. Que Ele cresça. Adore a Ele. Que eu diminua. Adore. Muita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua. Que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória. Infinita humildade, o céu de todos os irmãos. Que Ele cresça, diga, sobre a lavanda da nossa.
já, eu queria passar a oportunidade para o pastor presidente, nosso pastor presidente Edmilson Araújo, que vai estar passando, aleluia, as últimas palavras, orando, encerrando o culto. Então, já eu agradeço a minha oportunidade e passo para o nosso pastor presidente. Graças a Deus. Meus irmãos, que festa linda, festa maravilhosa. A atmosfera espiritual está favorável às bênçãos de Deus serem derramadas sobre a vida de todos aqueles que creem. Se você creu nessa noite, você foi abençoado. Se você creu nessa noite, você sairá daqui contemplando o poder de Deus na sua vida. Só não sentiu algo de Deus quem realmente, não vou nem dizer que está frio, está morto, né? Porque quem está morto não tem sensibilidade a nada, meu irmão. Sim ou não, igreja? Quem está morto não ouve, não vê, não sente o toque, não sente o cheiro. Olha que cheiro do perfume de Cristo que está sendo exalado aqui nessa noite, né? É bênção. Obrigado, pastor Adalto. Deus continue te abençoando, senhor, e toda a sua família. Vice-presidente, pastor José Itamar, vai fazer esta oração. A paz do Senhor a todos. Vamos orar. Queridos, eu quero pedir que você, junto comigo, vamos orar por esse jovem, pela igreja, porque a igreja continua. Daqui a 14 anos estaremos fazendo aqui 28 anos, certo? E eu quero estar aqui de pé, olhando e vendo o crescimento. Vamos orar? Quem crê, ora comigo. Pai querido, Pai amado, santo e poderoso, Senhor, muito obrigado por essa festa maravilhosa. Há 14 anos atrás, Senhor, começamos esta obra. Eu tive o prazer, Senhor, de começar do início. E hoje estou aqui agradecendo pelas bênçãos. Obrigado por cada membro, cada congregado, cada obreiro. Obrigado pelo pastor congregacional. E obrigado pelo nosso pastor presidente. Continua dando, Senhor, assim o direcionamento da tua igreja na mão do teu servo. Pai querido, Pai amado e Pai santo, leva-nos em paz para nosso lar, dando uma noite de paz. Abençoa o pastor Adalto, Senhor. Leva ele ali, Senhor, para Catraúz em paz, da mesma maneira que tu trouxeste ele até aqui. Recompensa e guarda ele e a sua casa para a honra e para a glória do teu nome. Muito obrigado. Esta é a nossa oração, que nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Estenda as suas mãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos aqueles que disserem amém. Quem diz amém, aperte a mão de alguém, dá um abraço nele também. Deus abençoe, em nome de Jesus.